Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus. Hoje estou aqui para apresentar mais um artigo dentro do periódico de otimização, teoria de otimização de aplicações. E hoje vamos analisar a fundo um artigo técnico que vai resolver um problema interessante, né, na parte de economia e também da engenharia, que vamos tratar desse assunto Dynamic Games with Strategic Complements and Large Number of Players, que foi escrito pelos autores Stephanie Ramirez e Dario Balzo. Bom, para a gente entender um pouquinho desse artigo, imagine que você gerencia um estoque de uma pequena loja, né? Aí você precisa decidir quanto pedir mais produtos, né? Então, se você pedir um caminhão de reposição sozinho, com ativação, que é o frete, a taxa de setup é alta. Então, digamos, sei lá, R$ 1.000. Agora, a complicação é a seguinte: se você souber que o custo do frete é compartilhado por todos os lojistas da sua rua, que decidirem morar no mesmo dia, então se vem, por exemplo, 100 lojistas, 100 desses lojistas pedirem juntos, né? Esse seu custo de ativação vai cair para 10. Então, de repente, sua decisão ótima não depende só do seu estoque. Então, ela depende do que você espera do que todos os outros 99 lojistas façam. Esse é um jogo com complementaridade estratégica, que é o que vamos explorar bastante nesse artigo. Então, esse aqui vai ser basicamente o nó do nosso problema. É que se não forem 100 lojistas, mas e se for 10 mil? Então, você não sabe ligar todos, né? Então, como você toma uma decisão ótima quando o número de jogadores é massivo? Então, vamos estudar um pouquinho deste artigo para a gente poder entender um pouquinho como podemos resolver isso. Então, esse problema vai ser notoriamente difícil de resolver, né? Então, vamos explorar os dois principais problemas que vamos ter nesse artigo. O primeiro problema teórico, que seria a maldição do agente, é que o jogo de Nash clássico, você precisa rastrear a ação de cada outro jogador. E com o número de 10 mil, isso é computacionalmente possível. O segundo problema seria a coordenação, que é como saber o que os outros farão. Se você acha que ninguém vai pedir, você também não pede frete caro. E se você acha que todos vão pedir, você definitivamente quer pedir frete barato. Isso pode gerar múltiplos equilíbrios. Então, o artigo do Ramirez aqui, eles vão propor uma solução nova e elegante que contorna esses dois problemas. Dentre essas contribuições que esses dois autores vão trazer, seria primeiro a abordagem de teoria do campo médio. Você precisa por também MFG. Então, em vez de rastrear esses 10 mil jogadores, porque o MFG ele vai assumir que cada jogador é insignificante e reage apenas à distribuição média de toda a população, que é o campo médio que é representado por π elevado a t, né? Então a pergunta muda de o que o fulano vai fazer para qual a fração da população que está com estoque baixo. A segunda contribuição, vou escrever aqui embaixo, a segunda contribuição é a prova do equilíbrio. SS. Então essa aqui vai ser a grande sacada. É, eles provam que uma estratégia clássica de controle de estoque e também a política de duas limiares, né? Que é um equilíbrio de campo médio para este jogo complexo. E a terceira contribuição seria a prova de convergência. Então eles vão além e provam que não importa como o sistema comece, né? Todos com estoque baixo ou todos com baixo, ele vai convergir para um único equilíbrio estável no longo prazo. Beleza? Então, em vez de perder na complexidade de milhares de agentes, o artigo vai provar que uma regra simples e descentralizada, por exemplo, se uma estoque cair abaixo de S, aparece para S. Então, é uma solução matematicamente ótima. Vamos ver como eles provam isso.
Bem, mas nós vamos entender um pouquinho a questão da introdução aos jogos com complementos estratégicos. Vamos entender esses complementos estratégicos, né? Em um jogo desse tipo, quanto mais outro jogador escolhe uma certa ação, maior é o incentivo para que eu também escolha essa ação. Um exemplo simples, então imagine uma rede social. Se mais pessoas começam a usar o aplicativo, eu também passo a ter mais incentivo a usá-lo. E esse tipo de comportamento é chamado de complementaridade estratégica. Então, em termos formais, o jogo tem uma função de utilidade. Aqui eu escrevi, mas seria basicamente o i, é, aí menos i, beleza? Seria basicamente isso. Para cada jogador e dizendo que eles têm complemento estratégico, né? Se essa é derivada, né, de segundo grau vai ser maior do que zero. Então isso significa que a, o benefício de aumentar a minha ação, ela vai crescer quando outros também aumentam as suas, beleza? Ah, lembrando que esse IJ para todo par de jogadores e IJ que são diferentes entre si, beleza? Então no artigo, o artigo vai aplicar essa teoria de um modelo de controle de estoques, né? Então seria um modelo dinâmico de estoques. Então imagine o seguinte, imagine que tem várias empresas, né, que compartilham um custo de transporte e precisam decidir quando repor seus estoques, né? Então se várias empresas compram juntas, o custo do transporte da empresa cai. Então isso uma complementaridade, cria uma complementaridade, né? Então quanto mais empresas ativas, menor o custo individual. Então cada jogador é modelado com um sistema dinâmico de fluxo com uma variável de estado representando o estoque. Esta variável é descrita como x elevado a t, que é pertencente aos inteiros. Então seria x sub t, que é o nível de estoque no tempo t. E a dinâmica do sistema é descrita desta equação aqui, onde x, essa parte aqui, x sub t, seria o nível de estoque no tempo t, nível de estoque, é esse u sub t, seria a quantidade pedida. Esse WT seria uma demanda aleatória. Ou seja, o estoque futuro é o estoque atual mais o que é pedido, menos o que foi vendido ou demandado. Beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui de cálculo para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, deixa eu ir aqui embaixo, fazer um exemplo aqui. Então vamos calcular a variação do estoque em um espaço de tempo ΔT, certo? Então vamos escrever nossos parâmetros, né? Nosso estoque inicial, que é x sub t, vamos colocar aqui 15 unidades. A ação do jogador, que é o t, seria igual a zero, então ele decidiu não pedir. E também a gente vai ter a demanda sorteada. Vamos considerar que será 4 unidades. Então, qual que é o cálculo do nosso estoque, por exemplo, pela que eu teria amanhã, né? Então, o cálculo seria x sobre t mais 1, né? Aqui 15. Escrever um pouquinho melhor. Aqui seria então 15 mais 0 menos 4. X elevado a t mais 1. 15 menos 4, isso aqui vai dar 11. Então, o estoque do jogador ele caiu de 15 para 11 unidades. Então, se a demanda W sub T, né, fosse 6, o estoque cairia para 9, né? Certo?
Então, como o jogador decide esse valor de U sobre T? Então, o artigo 17, estratégia clássica, é um equilíbrio. E essa estratégia do tipo SS, né, ela é uma regra de decisão de dois limiares. A primeira parte dentro dessa estratégia de tipo SS, a gente teria essa fórmula aqui, que seria mi de xt tem que ser igual, quer dizer, deve ser definido, né, como, primeiro caso, né, S maiúsculo menos xt se xt é menor que S minúsculo. E também tem o segundo caso, que é zero, se xt é maior ou igual a S minúsculo. Então, nessa política aqui, o jogador repõe o estoque sempre que ele cai abaixo do limite inferior, chamado Szinho, né? Aí ele vai repor até o limite superior, chamado Szão, ou S maiúsculo, né? Você pode chamar o S de S minúsculo também, beleza? Então, essa forma vai definir o comportamento de pedido de cada jogador. Se o estoque cai demais, ele faz um pedido que leva o nível de volta a S. Então, basicamente, como é que faz a construção do zero? Observando aqui essa função, né? Então, essa função vai ser definida por partes que governam a ação desse U de xt. Ou também por mi, quer dizer, de ut. Esse aqui que é o meu, eu confundi. Ah, então, a regra. Então, o que está dizendo nessa primeira linha? Se o seu estoque atual, né, que é esse xt, cair abaixo do gatilho, que é esse Szinho, pode ser um perigo. A sua ação, esse UT, vai ser definida por isso aqui. Então, se você faz um pedido grande o suficiente para reabastecer, então você faz um pedido grande o suficiente para reabastecer seu estoque até o nível alto S maiúsculo, né? E aqui nessa linha abaixo, é que se seu estoque atual, XT, né, for maior ou igual ao gatilho de S minúsculo, você vai estar confortável. Então, a sua ação é, U sobre T, ou mid XT, ela não vai te pedir nada, beleza? Então, para a gente ter um pouco isso melhor, vamos fazer um exemplo. Vamos definir alguns parâmetros aqui. Vamos ver se a regra e a ação com limiares definidos, né? Então, vamos definir um limiar de perigo, Szinho, igual a 10. E um nível alto, vamos definir que é 50. Vamos ter o primeiro cenário. Vamos definir um cenário A. A gente vai ter um estoque atual. ah, x sobre t, vamos definir que é 11. Então, vamos ver aqui. Nosso xt aqui, ele é 11, né? O que a gente pode perceber? 11 é maior ou igual a 10? Sim, então, no caso, a gente vai estar trabalhando com esse caso 2 aqui, beleza? A gente vai estar no caso 2. Então, o que isso significa que U sobre t ou mi xt, que é 11, vai ser igual a zero. Então, qual que é a ação que a gente tem que fazer? É não pedir. Vamos definir um cenário B agora. Cenário B, onde a gente vai ter o estoque atual é xt igual a 9. Agora vamos ver aqui, ó. Xt é igual a 9, certo? O que a gente pode definir aqui? O que a gente pode ver aqui nesse caso? 9, ele é menor do que 10? Sim. Então, a gente vai estar trabalhando com o caso 1, né? Beleza? Então, no caso, então a gente estaria trabalhando com este caso aqui. Então, teremos que pegar
o nível alvo, menos o valor nosso de XT no cenário B. Então vamos aqui embaixo. Então eu crio o de T, e de XT que é 9, S menos XT, equivale 50, menos 9, 41. Então qual que é a ação que a gente tem que fazer? Pedir 41 unidades. Então, basicamente, essa política SS é o cérebro do jogador. O estoque 11, que é o cenário A, né? Ele não acionou o gatilho. E o estoque em 9, que é o cenário B, acionou. Então, o jogador imediatamente repõe esse estoque em até 50, pois é XT mais o elevado a T, 9 mais 41, vai ser igual a 50. Por isso que tem que repor imediatamente o estoque em até 50, ok? Agora vamos dar meio que o zoom out, né? Então vamos sair do indivíduo e vamos olhar agora para a população PT, né? Como a fração de jogadores e cada estado então como a fração de jogadores e cada estado de estoque evolui. Então isso vai ser descrito por uma equação mestra de cadeia de Markov, que é mostrada aqui por meio dessa evolução do campo médio, onde a construção aqui basicamente aqui vai definir a fração de jogadores que estarão no estado J amanhã. Aqui será a nossa fração de jogadores vai estar no estado I hoje. É fração de jogadores no estado I hoje. Beleza? Essa outra parte aqui da forma seria a probabilidade de pular do estado I para o J. Probabilidade de pular do estado I para o J. Beleza? Então isso vai depender da demanda do WT, né? E da ação política do levado a T. Beleza? O T da política SS, né? Lembrando. Ah, aqui já faz o somatório, né, de todas as origens I que podem levar ao destino J. Então, o que que significa? A população de amanhã é a soma de todas as populações de hoje, ponderadas por meio de suas probabilidades de transição. Beleza? Essa distribuição também pode ser representada por pt, ah, pode ser representada desta forma aqui também, certo? Que vai obedecer à equação da cadeia, né? Que é essa aqui que eu mostrei. Que, simplificadamente também, π mais, ou pt mais um pt, probabilidade t. Onde esse pt vai ser uma matriz de transição com elementos do pt aqui, com o LJ, né? Que vão indicar a probabilidade, né? Basicamente, esses que serão os elementos da matriz, que vão indicar a probabilidade de um jogador passar do estado L para o estado J, como eu falei aqui, né? Então, essa equação vai descrever o comportamento coletivo, assim como o modelo combina dois níveis, né? O microscópico, que foi aquele que eu mostrei antes, e o macroscópico, com a evolução da distribuição da população, né? Então, elas juntas, elas formam o que chamamos de mean field, game discreto, ou jogo de campo médio discreto. Então, vamos fazer um exemplo aqui de simulação da população, né? Então, vamos simplificar em três estados. O baixo, o que seria menor do que essa, né? Quer ver um exemplo? Esse aqui seria o baixo. Teríamos o médio também. E o alto, que seria aproximadamente o estoque alto, né?
Então vamos querer calcular a nova fração de jogadores em baixo. Então seria, a gente teria que saber πti mais um baixo. A gente quer saber esse resultado. Vamos definir alguns parâmetros, né? O pt baixo, estabelecer que vai ser 0,1, né? 0,1, que seria 10%, estão com estoque baixo, então eles vão ter que pedir. PT é médio, vamos estabelecer que é 0,6, então, ou seja, então 60% vão estar com estoque médio e eles não vão pedir. E a gente vai ter o PT alto, vamos estabelecer que é 0,3, onde 30% vão estar com estoque alto e não vão precisar pedir, né? Estabelecer outros parâmetros aqui, né? Probabilidade do dado estado de baixo para baixo seria 0%, né? Se você estava abaixo, você pediu para S e não pode ficar abaixo. Então, probabilidade de sair do estado baixo para o baixo é zero. Probabilidade de sair do médio para o baixo seria vamos estabelecer 2, de 20%, né? 0,2. Ou de 20% de chance do estoque médico cair para baixo, tá? E a probabilidade de sair do estado alto para o baixo seria de 10%, beleza? Então, como a gente pode calcular isso? Nosso destino aqui, então nosso destino vai ser o estado baixo, né? A gente vai ter πti mais um baixo. Então, a fórmula ficaria πt baixo vezes a probabilidade de sair do baixo para o baixo. Vou simplificar aqui. Mais πt médio. Probabilidade de sair do médio para o baixo. E o πt alto. E vezes a probabilidade de sair do alto para o baixo. Beleza? Então, pegando aqui os valores. πti mais um baixo. πt baixo, a gente tem aqui que vai ser 0,1 vezes, vai sair do baixo para o baixo é zero, mais πt médio, 0,6 vezes, vai sair do médio para o baixo, 0,2, mais πt alto vai ser 0,3, para sair do alto para o baixo é 0,1. Vou baixar aqui, tem mais um baixo. Isso aqui vai valer zero. Aqui 0,6 vezes 0,2 vai dar 0,12, mais 0,3 vezes 0,1 vai dar 0,03. Portanto, nosso PI tem mais um baixo, vai ser igual a 0,15. Então, o que que isso significa? A fração de jogadores com estoque baixo aumentou de 10% para 15%. Então, esse novo pi elevado a t mais 1 vai ser o nosso campo médio de amanhã, que vai definir o custo de frete kt mais 1. Beleza? Então, para ser um jogo, precisa haver custos, né? Então, o que o jogador tenta minimizar? Bom, o artigo vai definir o custo de transição, que também é representado por esta representação, LJ, de J quer dizer, que seria o custo de ir para o estado I para o J, beleza? E isso vai ser representado por meio desta fórmula aqui. IJ vai ser K elevado a T, mais Rzinho, isso aqui vezes S menos I, fecha, cima, e menor do que S, mais P max, é 0, menos J, mais H max, 0, J. Então, basicamente,
O que que vai dizer aqui? Que esse aqui vai ser o custo que você paga imediatamente em uma transição, certo? Então, o KT aqui seria o custo de transporte é, compartilhado, pode ser chamado K de T, certo? O R seria o custo unitário de compra. A gente vai ter que o nosso H vai ser o custo de armazenagem, que também é chamado de holding. E o P aqui seria o custo de falta, que também é chamado de short age, beleza? Então, em palavras simples, se o jogador está abaixo do limiar Szinho, né, ele vai ter que pagar um custo de ativação KT e o custo de reabastecimento. E caso contrário, ele só vai arcar com o custo de excesso ou escassez de estoque, né? E como a gente pode perceber, essa soma aqui, ela é composta por três partes. E a gente vai buscar também um pouquinho entender o que é cada uma dessas somas, né, dessas três partes separadamente. A primeira seria o custo de pedir, que seria esse primeiro aqui, KT mais R, S menos I, isso aqui fecha. Então, o que isso significa? Se você pede, você vai pagar o frete KT mais R, que é o custo por unidade, vezes S menos I, que seria o número de unidades que você pediu, beleza? A segunda parte seria o interruptor, que é o delta, né? Que seria representado por I menos ou menor do que S, né? Onde basicamente este símbolo aqui, que é um delta, né? Esse aqui vai ser chamado delta de Kronecker, que vai valer 1 SS, que vai valer 1, né? Vai valer 1 ah, se a condição I menor do que Szinho é verdadeira, então, ou seja, então se o estoque I estava abaixo do gatilho Szinho, e vai valer 0 se caso contrário, né? No caso, se I for maior ou igual que Szinho, né? Então ele vai ligar o custo de pedir apenas se você faz o pedido. E a terceira parte seria o custos de estado final, que seria a pós-demanda, né? Que primeiro a gente tem o Pmax, seria 0 menos J, onde basicamente esse P vai ser a nossa penalidade, e que se o estado final J for negativo, por exemplo, se o J for menos 5, então você deve 5 unidades. Então menos J é 5. Então você vai ter que pagar P vezes 5, beleza? E também o segundo caso que a gente pode ter de custo de final seria um Hmax. Hmax 0 J. Então basicamente o H vai ser o nosso custo de manutenção, né? Então se o seu estado final J for positivo, por exemplo, se for J igual a 10, então vão sobrar 10 unidades. Ou seja, você vai ter que pagar H vezes 10, beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui, que é o custo de uma ação. Então vamos tentar calcular o custo de uma transição específica. Deixa eu ir aqui para baixo. Vamos estabelecer alguns parâmetros aqui inicialmente, né? Vamos ter os custos. Vamos estabelecer R igual a 2, H igual a 1 e P igual a 10. Beleza? Vamos ter a política. Vamos estabelecer que S igual a 10, Szinho, né? E Szão 50. Beleza?
Vamos estabelecer o campo médio também. Campo médio. Vamos dizer que t sobre t baixo é igual a 0,1. Ou seja, 10% pediram, como naquele exemplo anterior que a gente fez. Custo de ativação também. Onde vamos ter Ka de t, que seria K base, dividido por AT. Então vamos dizer que K base é igual a 500. Deixa eu aqui para baixo. Então, a elevado a t, que é igual a pt baixo, isso é igual a 0,1. Então, kt, 500 dividido por 0,1, isso aqui vai dar 5 mil reais, beleza? Vai ser um frete caro, né? Então, por isso que poucos pediram. Então, vamos estabelecer um cenário aqui, né? Esse aqui, cenário. Então, o jogador vai do estado I, que é 8, para o estado J, que é igual a 25. Então, a gente tem que L é igual a 8, né? É... L não, perdão, gente, é I. E é igual a 8. O que a gente pode ter que I é menor do que Szinho, né? Lembrando que Szinho vale 10, né? E o I vale 8. Então, o I vai ser menor que Szinho? Sim. Então, o interruptor, que aqui é nosso delta, né? Interruptor vai valer 1, certo? Vamos fazer a outra parte aqui. Vamos calcular de termo a termo. Vamos ver primeiro o custo de pedir, né? Vamos calcular aquela fórmula que a gente está trabalhando. Vamos calcular a primeira parte, né, daquela forma, que seria k elevado a t mais rzinho s menos i. Isso aqui tudo, mas também vai ser vezes 1, beleza? Então, kt vai ser 5 mil, né? Deixa eu ver se é 5 mil. Kt é 5 mil, mais rzinho, que a gente tem aqui em cima, vai valendo 2, né? 2. Deixa eu fechar aqui. 2. Aqui vai ter outro parênteses. Aquele Szão que tá lá em cima vale 50. E um menos i que vale 8, né? Ali em cima. Vezes 1. Deixa eu baixar aqui. Então a gente vai ter aqui 5 mil mais 2. 50 menos 8 vai ser 42. Isso aqui vai ser igual a 1, então nem preciso colocar. Então aqui vai dar 5 mil mais 2 vezes 42 vai ser 84. Então vai ser, essa primeira parte vai ser de 5.084. Beleza? A gente vai ter também o segundo, que é o custo de falta, que seria aquele Pmax 0 menos J. Então, aquele P, deixa eu voltar lá em cima, tá valendo 10. Deixa eu colocar 10 vezes o máximo, né? Dentre esses dois números, 0. E o J que vale, se não me engano, é menos 25. O J vale 25, vai ser menos 25 aqui.
Então, qual que é o número máximo entre 0 e menos 25? Vai ser zero. Tem que pegar o máximo desses dois, né? Então, 10 vezes zero, isso que vai valer zero. E o terceiro seria o custo de manutenção. Manutenção. Deixa eu baixar aqui. Hoje vai ter aqui H max é 0 e J. Aí estabeleceu que H, deixa eu caçar aqui, H é igual a 1. Então H vale 1 e o máximo 0. Aquele J vale 25, tá? Então agora esse número máximo aqui vai ser 1 vezes 25. Isso aqui vale 25. Então, portanto, o custo total, que seria CT 8,25, né? Então você tem que somar esses três valores aqui. Opa. Somar esses três valores aqui. Então, 5.084 mais 0 mais 25. 5.084 mais 25 vai ser, portanto, 5.109. Beleza? Então, o que que diz aqui? Que o custo dessa transição foi de R$ 5.109. Então, note que o KT, lá em cima, deixa eu subir lá para vocês, o KT valia, era 5.000, né? Então, ele dominou o custo. E que se A elevado a T, ele for 0,5, ou seja, 50% do pedido, então o KT seria 500 dividido por 0,5. Então, seria equivalente a R$ 1.000. E o custo total seria de 1.109. Então, essa é a complementaridade estratégica da ação. Beleza? Então, dentro de condição de equilíbrio de Nash no limite de muitos jogadores, então, para encerrar, não, o artigo define o conceito de equilíbrio de Nash de campo médio. Então, isso significa que cada jogador escolhe sua política ótima, dado o comportamento coletivo da população. Então, em forma matemática, o equilíbrio é descrito pelo sistema aclopado por essas duas equações. Essas duas equações representam, respectivamente, essa primeira equação de Bellman, que seria uma dinâmica de custo ótimo, e essa segunda equação de, de Kolmogorov, que seria uma evolução da distribuição dos estados. Então, quando resolvemos ambas simultaneamente, obtemos o equilíbrio do jogo. Então, essa é a base que o artigo usa para provar, mais para frente, que as estratégias do tipo SS são as soluções de equilíbrio, que as soluções convergem para uma forma estacionária quando o tempo tende ao infinito. Então, o artigo ele não usa o princípio estocástico SMP, né? Porque ele usa a definição de equilíbrio do campo médio, que é um conceito de ponto fixo. Então, na construção do zero, o MFE, que é um acordo perfeito entre o indivíduo micro e a população macro. Na visão micro, né, o jogador individual olha para o campo médio, que é o PT, que é a distribuição da população, e também para os custos KT, que ele vai gerar. Então, dada essa informação, o jogador resolve seu próprio problema de otimização, que é a programação dinâmica, e vai encontrar a sua melhor estratégia na política Mi. E na visão macro, todos os jogadores sendo idênticos chega à melhor estratégia, a mesma melhor estratégia, que é a Mi. Então, quando todos os jogadores aplicam essa estratégia Mi, é a agregação de suas ações, que é a cadeia de Markov que é mostrada naquela fórmula lá, gera exatamente a distribuição PT, que eles usaram como entrada. Então o ciclo se fecha e a PT ótima, ela vai gerar ah, a estratégia ótima, né? E a Mi ótima gera a PT ótima.
Então o artigo prova que a política μ igual a S é a solução para esse ponto fixo. Lembrando, né? Π é o campo médio e o KT seria os custos. Então, como o jogador encontra a sua melhor estratégia, que seria a parte micro? Ele usa a programação dinâmica, né? Ou a equação de Bellman. É, a função valor, que é representada por esse parâmetro, por essa variável, é o custo total mínimo de estar no estado L e no tempo t, até o fim. Então, as duas formas são aqui representadas, né? Onde, primeiro aqui o valor custo é ótimo, é V e T, né? É igual ao mínimo entre o custo de não pedir e o custo de pedir. E que também o custo de uma ação é o somatório sobre todos os destinos J da probabilidade para JP vezes o custo imediato de I para J C mais o custo futuro ótimo de estar em J amanhã. VJT mais um, né? Então a lógica da construção dessa fórmula é que, primeiro, existe uma lógica do custo de hoje e também o custo futuro esperado. A segunda parte da fórmula seria o princípio da otimidade, quer dizer, de Bellman. Onde para ser ótimo hoje, você tem que assumir que será ótimo em todas as manhãs, que é o que representa aquele termo VJT mais um. E a terceira parte é que o jogador, no estado I, faz uma conta. Ou seja, se eu não pedir, meu custo total esperado é X. E se eu pedir, meu custo total esperado é Y. Então é, ele escolhe mínimo entre X, vou escrever aqui. Ele escolhe entre o mínimo entre X e Y. Então, para a gente entender um pouquinho melhor dessa fórmula, vamos fazer um exemplo. Então, vamos calcular a decisão no estado I igual a 9, que é um pouco abaixo de S5, que é 10. Então, nossos custos, vamos estabelecer nossos parâmetros. Primeiro, nossos custos, que serão os de antes, né? Lembrando. KT vai ser igual a 5.000, R vai ser igual a 2, H vai ser igual a 1, P igual a 10, S igual a 10 e S igual a 50. Nossos valores futuros. Primeiro vamos ter primeiro, o custo futuro esperado. Então seria o custo futuro esperado se não peço, partindo de 9, a gente vai ter que o valor esperado aqui, ter mais um, isso é igual a 4.000. E também a gente vai ter o custo futuro esperado se peço.
Lembrando, partindo de 9. Que vira, né? S igual a 50. S igual a 50. Então a gente vai ter que o valor esperado aqui de VJ elevado a T mais um vai ser igual a 1.500, que vai ser considerado baixo porque o estoque estará cheio, né? Aqui vai ser considerado, então lembrando que vai ser considerado alto e aqui é baixo. Alto aqui é porque a, a chance de falta de estoque amanhã é grande. Então fazendo o cálculo aqui, utilizando o Bellman, né? Fórmula de Bellman. Então primeiro, no valor de não pedir, em igual a 9, a gente vai ter aqui que o custo imediato é consigo valendo zero, né? Lembrando, eu sei que o custo imediato C9J T vai ser aproximadamente 300, beleza? Que seria o custo esperado de P e H. Então seria o custo esperado de P e H, beleza? E também a gente vai ter o VJ, quer dizer, o V9 T. Seria o de não pedir, né? A gente está aqui querendo calcular. No caso, a gente precisaria do custo imediato mais o custo futuro. Que a gente tem aqui, né? Ah, o custo imediato vale 300 aqui, a gente pode ver aqui em cima. E o custo futuro, que está aqui em cima, que é 4.000. Então, 300 mais 4.000, teremos 4.300. Agora, a segunda parte seria o valor de pedir, com I valendo 9, beleza? Então, o custo imediato ah, com sigma valendo 1, né? Lembrando. Então, o custo aqui imediato, C9JT, vai ser aproximadamente 5.109. Então, a gente calcula como C8,25, né? É que é 8,9. É 9,j, beleza? Então, antes o KT vai dominar, né? Quando a gente calcula como ser 8,25, antes KT domina, beleza? Então, a gente vai ter aqui V9T, então no caso de pedir, a gente a gente precisaria do custo imediato mais o custo futuro. Então, a gente teria aqui o custo imediato que vale 5.109 aqui em cima e o custo futuro que seria o baixo, né? Que vale 1.500 mais 1.500. Então teremos que vai ser 6.609, beleza? Então fazer a decisão aqui que precisamos fazer para entendermos, né? Então o mínimo entre esses dois números, que é 4.300 e 6.609, 6.609, o mínimo dentre eles é 4.300, beleza? Então a decisão ótima é não pedir. Porém, se a gente pode perceber, isso vai violar a regra SS, porque diz que I é igual a 9, né? Então deveríamos pedir. Então o que que pode estar errado? O que vai estar errado vai ser o KT.
KT, é, como vale 5.000, então o custo de pedir é tão absurdamente alto que o jogador prefere arriscar a falta de estoque, que tem o custo de 4.300. Então ele prefere arriscar a falta de estoque do que pagar o frete, que o frete tem um custo de 6.609. Então isso mostra que os limiares S, Szinho e Szão, eles dependem do câmbio médio KT, beleza? Então se a gente fazer com KT com frete mais barato, considerando aqui o frete barato, deixa eu baixar aqui um pouco para poder escrever. Então o valor de não pedir ah, seria 300 mais 4.000, seria 4.300, só continua o mesmo. Então qual seria o custo imediato agora novo? O custo imediato de pedir. Deixa eu calcular aqui. O custo esperado aqui, OBJT, que seria aproximadamente, calculando aqui 100 mais 2, 50 menos 9 mais 25, a gente vai ter o seguinte. 100 mais 2, 50 vezes 50 menos 9. Vou fazer direto aqui, tá? 100 mais 82, mais 25. Isso aqui vai ser aproximadamente 207. Então, quanto seria o valor de pedir, né? VT9, sim. Então, a gente teria que vai ser 207 mais 1.500. Que no total seria 1.707. Então, o que que a gente pode interpretar aqui? Que o mínimo, agora, entre os dois valores, é 4.300, 1.707. O menor entre eles é 1.707. Então, agora a decisão ótima é pedir. Decisão ótima seria agora pedir, né? Isso confirma a política do Szinho e Szão. Então, a equação de Bellman ela é uma ferramenta matemática que o jogador usa para descobrir os limiares Szinho e S são ótimos. Beleza? Então, nessa parte aqui, a gente vai ter a contribuição mais inovadora, que a gente vai derivar SS do zero. Então, como a gente pode provar que a política ótima tem a forma essa SS? Opa. Então, a prova central aqui seria o derivando SS do zero, né? Então, que seria a parte de contribuição mais inovadora aqui do artigo. Então, como a gente pode provar que a política ótima tem a forma SS, né? O artigo faz isso em duas partes. Primeiro, acha o Sz ótimo, depois acha o Szinho ótimo. Então, como a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar a função do custo imediato, que é representada também por GTy, beleza? Então, essa função de custo imediato, ela para simplificar a equação de Bellman, né, que tem aquele futuro VJt mais 1, o artigo vai focar no custo imediato. Então, ela define um y como estoque após o pedido, se houver, né, mas antes da demanda. Então, esse GTy vai ser o custo de mirar nesse nível y e enfrentar a demanda WT. Então, esse valor representa o estoque logo depois que o pedido é feito, tá? Então, o custo de um jogador em cada instante é composto pelo custo de compra, né? O custo de transporte, compartilhado de penalidades por excesso ou falta, né? Então, esse custo é expresso por essa fórmula aqui, certo? Onde o R aqui dessa fórmula seria o custo de compra, que também pode ser chamado em inglês de purchase cost. O P aqui seria a penalidade de falta. Ah, o nosso H aqui seria o custo de, escrevi errado, armazenagem.
beleza? Aqui em inglês esqueci de colocar, aqui seria short age uh, penalty. E aqui seria holding cost, beleza? Então é a equação que vai combinar as três fontes de custo, né? Então o objetivo aqui é determinar quando o jogador deve pedir mais estoque e quanto deve pedir, né? Então, para fazer essa fórmula aqui, eles vão partir da posição de inventário, ou inventory position, que é representada por esse YT mais XT mais o T. Isso aqui seria posição de inventário. Posição de inventário. Então, olhando aqui mais adequadamente, que cada parte aqui da construção do zero, esse aqui seria esse custo aqui, essa fórmula é chamada custo de news vendor, tá? Ela é composta por três partes, né? Primeiro, essa custo de compra, né? Que é esse RY elevado a T, onde para ter Y unidades, você deve comprá-las a um custo R por unidade. A segunda parte da fórmula seria essa daqui, tá? Que seria o custo esperado de falta, né? Onde esse YT e WT seria o estoque final. Estoque final. Então, se for negativo, por exemplo, se Y for igual a 20 e W igual a 30, aí vou, por exemplo, para menos 10, ou seja, menos Y menos YT. Então a falta vai ser 10, beleza? Então a gente vai filtrar os casos sem falta. E esse Ezinho aqui, ele vai calcular a média ponderada. E a terceira parte aqui da fórmula, que seria o custo esperado de manutenção, né? O custo de armazenagem. E se o estoque for positivo, né? Vai ser a sobra. Então, e esse Ezinho também vai calcular a média. Então, para a gente entender um pouquinho isso melhor, vamos fazer um exemplo, certo? Deixa eu baixar aqui. Fazer um exemplo. Então, exemplo de cálculo que a gente vai fazer, a gente calcular qual y é melhor. Então, vamos testar qual y é mais barato. Y igual a 20 ou y igual a 30. Então, para isso, vamos estabelecer alguns parâmetros. Primeiro, vamos estabelecer R igual a 2, H igual a 1 e P igual a 10. Também a gente vai ter a demanda WT, que vai ser simples, né? Onde 50% de chance 50% de chance de W vai valer 15 e 50% de chance de W pode ser 40, beleza? Então qual que vai ser o cálculo aqui? Sabendo que o custo aqui de Y vai ser 20. Então primeiro precisamos do custo compra. Custo compra, onde vai ser R vezes Y, né? Onde R vai ser 2, Y vai ser igual a 20 nesse caso, né? 2 vezes 20 vai ser 40. Vamos ter o custo falta, que seria o esperado. Deixa eu baixar aqui. Então, se W igual a 15, então 10 vezes o máximo entre 0 e menos 20. Opa, 20 menos 15. 20 menos 15. Nós teremos 10 vezes o máximo entre 0 e menos 5. Então o máximo aqui seria 0. E se W for igual a 40,
Então seríamos 10 vezes o máximo de 0 menos 20 menos 40. Então aqui seria 10 vezes o máximo de 0 vezes 20 menos 40 vai ser menos 20, com outro menos ali vai ficar mais. Então, então aqui seria 10 vezes 20, seria igual a 200. Calculando o nosso valor esperado da falta, que vai ser 0,5 vezes 0 mais 0,5 vezes 200. Isso aqui vai ser igual a 0. 0,5 vezes 200 vai ser igual a 100. Beleza? Deixa eu baixar aqui. E a terceira parte seria o custo manutenção, que seria o esperado, certo? Então, se W for igual a 15, então a gente vai ter que 1 vezes o máximo de 0 vezes, de 0,20 menos 15, que vai ser 1 vezes o máximo de 0 e 5. O máximo entre 0 e 5 é 5. 1 vezes 5, 5. Então, se W também for 40, a gente vai ter que vai ser 1 vezes o máximo entre 0 e 20 menos 40. 1 vezes máximo de 0. 20 menos 40 vai ser menos 20. Entre 0 e menos 20, os dois escolhidos 0. 1 vezes 0 vai ser 0. E o nosso esperado manutenção vai ser 0,5 vezes 5 mais 0,5 vezes 0. Aqui vai ser igual a 0. 0,5 vezes 5 vai ser igual a 2,5. Beleza? Então, calculando o nosso GT, igual a 20 aqui. Então, seria 40 mais 100 mais 2,5. 40 mais 100 mais 2,5 vai ser igual a 142,5. Agora o Y30 eu vou deixar com vocês para fazer, certo? Que vocês mesmos fazem, né? Lembrando, se quiserem saber a resposta, GT30 vai ser igual a 105, beleza? Então, qual que é a interpretação aqui? Se a gente mirar em y igual a 30, que teria um custo de 105, certo? É significativamente mais barato que mirar em um y20, y igual a 20, com um custo de 142,5. Então, a função g de y ela vai ser convexa e ela tem forma de U, né? E o artigo quer encontrar o fundo desse U. Então, o nível ótimo S é o y que minimiza esse GTY, né? GT de y. Então, em cálculo, derivamos e igualamos a zero. Em otimização discreta, a gente utiliza um operador de diferença, que é o delta, né? Operador de diferença. Bom, para fazer a construção do zero, ele vai estabelecer um ponto gama, onde o custo para de cair. Ou seja, y, gt, isso que é gama, gt, gama mais um menos gt, gama também. Segunda parte seria, queremos o primeiro gama, onde, então queremos o primeiro onde ΔG de gama vai ser maior ou igual a zero. Também então a gente vai ter também que uma equação, né, que seria a probabilidade acumulada da demanda.
que seria essa daqui, de y, ou delta gt de gama igual a r mais menos p, 1 menos isso aqui elevado a t e gama. Na verdade aqui, pessoal, essa expressão aqui seria a probabilidade acumulada de demanda. Então seria uma chance de Wt que é menor ou igual a gama, beleza? Tem mais uma parte também em que se a gente for igualar com A, que é maior ou igual a zero, isolando essa expressão aqui dá a probabilidade aumentada, essa aqui, né? A gente vai chegar a uma nova fórmula, que seria basicamente esta fórmula aqui. St seria o mínimo de gama, a probabilidade aqui de gama tem que ser maior ou igual a P menos R sobre H mais P. Então, basicamente, essa aqui seria a fórmula S maiúsculo e T, que é o gama mínimo. Então, aqui a probabilidade acumulada de entrada em gama seja maior ou igual a razão sobre... é igual a razão P menos R, né, sobre H mais P, beleza? Então, basicamente, essa fórmula constitui do zero da seguinte forma: o nível ótimo Szão, que é para onde mirar, não depende do custo de frete KT, beleza? Segunda coisa que ele só depende dos custos PRH e também da estatística de demanda, que seria essa expressão aqui, beleza? Então, para a gente entender um pouquinho isso, vamos fazer um exemplo. Deixa eu baixar aqui. Então, vamos imaginar um exemplo aqui. Onde a gente vai ter que encontrar o S ótimo para os nossos parâmetros. Então, vamos definir os parâmetros R igual a 2, H igual a 1 e P igual a 10. Vamos estabelecer uma demanda WT, onde vamos ter 4 casos, né? P vai dar menor ou igual a 14. Vamos estabelecer que é igual a 0. Probabilidade P menor ou igual a 15. Estabelecer que é 0,5, 50%, né? Estabelecer W menor ou igual a 39. Vai ser 0,5. E P vai ser W menor ou igual a 40, que será 1, que é 100%. Então, fazendo o cálculo da razão crítica, que seria esse menos P menos E sobre H mais P. Então, P menos R aqui vai ser 10 menos 2, certo? E H mais P vai ser 1 mais 10. 10 menos 2 vai ser 8. 1 mais 10 vai ser 11. Então, 8 sobre 11 vai ser, isso aqui vai ser aproximadamente 0,727. Ou 72,7%. Beleza? Agora vamos encontrar o S mínimo, né? Fazer outro cálculo.
Então, utilizando aquela fórmula, só que adaptando agora para essa nova razão crítica, né? Seria a gama tem que ser maior ou igual a 0,727. Então vamos testar para a gama igual a... Opa, isso aqui ficou feio. Vou testar para igual a 15, que vai valer 15. Então 0,5 vezes 0,5. Isso aqui vai ser maior ou igual a 0,10727. Isso aqui vai ser falso, beleza? Outro caso, enquanto o gama vai valer 30. 30. Isso aqui vai valer 0,5 vezes 0,5. Isso aqui vai ser maior do que 0,727. Isso aqui também vai ser falso, tá? Terceiro caso, onde o gama vai valer 40. 40. Então aqui vai valer 1 vezes 1. Isso aqui vai ser maior que 7,727. Isso aqui vai ser verdadeiro. Logo, o nosso resultado vai ser igual a 40. Beleza? Então o que isso quer dizer? Que nosso nível S ótimo é 40. Isso faz sentido. A probabilidade P, que vale 10, né, é muito alto comparado a H, que é 1. Então o nível de serviço 72,7% é alto, o que nos força a estocar o suficiente para cobrir a demanda alta, que vale 40, beleza? Então, derivando agora o gatilho ótimo Szinho, né? Então a gente sabe que para medir, sabemos para quanto medir S igual a 40, mas quando pedir? Então a gente precisa achar esse Szinho, né? Esse Szinho é o ponto de indiferença, onde o custo de pedir se torna mais barato que o custo de não pedir. Então a construção é feita da seguinte maneira. Na primeira parte aqui, a gente vai ter que o artigo vai definir um custo de t, seria LT de x igual a GT de x menos RX. Esse aqui seria o custo de t. Sem o custo de compra inicial. E o segundo seria o custo de não pedir. Custo de não pedir. Só que vai ser em x, onde vai ser LT de x. Também a gente vai ter o terceiro custo de pedir, que vai ser em x também, certo? Que vai ser KT mais LT S de ST. Então aqui o custo do frete KT, né? É mais o custo de ter o nível ótimo ST. Ótimo. Opa, ST, beleza? Deixa eu abaixar um pouquinho mais. O quarto seria a política SS, né? Sszão, Szinho. Szinho, Szão, né? Ou seja, se x for maior igual a Szinho, não peça. Agora, se x vai ser menor do que Szinho, então peça. Beleza? E o próximo aqui seria que o Szinho ele vai ter que ser o primeiro ponto onde não pedir é menor ou igual a pedir. Ou S menos é o último ponto onde pedir é melhor. Ou seja, S é o primeiro ponto onde não pedir, que é LTS, vai ser menor ou igual a pedir.
que seria representado por esse KT mais LT, ST. Ou até mesmo, deixa eu escrever aqui, ou S menos 1 é o último ponto onde pedir é melhor, beleza? Então, com essa construção do zero para essa prova, né? A gente tem que vai ter uma fórmula que seria ST vai ser definido em desta forma aqui, mínimo de xt LT de x menor ou igual a k, t mais LT, ST, beleza? Ou seja, então ST é o xt mínimo, tal que o custo de t, que é LT de x, seja menor ou igual ao custo de ativação KT mais o custo de ter o nível ótimo LST, beleza? Então, para entender um pouquinho dessa fórmula, vou fazer um exemplo também, onde a gente vai tentar encontrar um Szinho ótimo. Encontrar Szinho ótimo. Onde os parâmetros S elevado a t igual a 40 vai ser, ST vai ser igual a 40. Vamos inserir valores hipotéticos, né, para LT de x. LT de x. Vamos inserir alguns valores hipotéticos. Primeiro, LT ST igual a 40. Vou estabelecer que é igual a 50. Então, esse aqui vai ser o custo mínimo de T. Beleza? TLT igual a 20. Vou estabelecer 60. Fazer o TLT igual a 19 vai ser 65. LT 18, 75. Vou baixar um pouco aqui. LT 17 vai ser igual a 90. E LT 16, por último, 110. Beleza? Vamos estabelecer agora um cenário. Cenário A, onde vai ter um frete barato. Frete barato, onde vai ser KT igual a 20. Se aparecer no X, deixa eu apagar aqui. Isso aqui é um K. Isso aqui vai ser um KT. Então, primeiro, o custo de pedir, né? Onde seria KT mais LT ST. Onde a gente estabelece que KT é igual a 20. Então vai ser 20 mais 50 aqui, né? LT de ST. Então vai ser 20 mais 50. Isso aqui vai ser igual a 70. Beleza? Outra coisa que tem que fazer é encontrar o mínimo x LT de x menor ou igual a 70. Agora vamos testar alguns valores. Por exemplo, a x igual a 20. LT de 20 vai ser 60 vezes 60. Vai ser menor ou igual a 70. Isso aqui vai ser verdadeiro. Para x igual a 19. Onde a gente vai ter LT 19 aqui. 65 vezes 65. Isso aqui vai ser menor ou igual a 70. Verdadeiro. Também para testar para x igual a 18. A gente vai ter LT. A 18 aqui. A gente vai ter 75 vezes 75. Vai ser menor ou igual a 70. Esse caso vai ser falso. Então, resultado. O nosso ST vai ser 19.
Vai ser 19 porque é o menor x que satisfaz essa condição. Agora vamos estabelecer para um cenário B. Cenário B, onde vai ter um frete caro com KT igual a 45, certo? Calculando o custo de pedir, onde vamos ter KT mais LT ST. A gente sabe que KT vai ser 45, mais vai ser o valor de LT de 45. Vou botar aqui. Aqui não vai ter, né? Deixa eu ver. Nesse caso aqui vai ser 50, certo? 95. O segundo seria encontrar o mínimo de x tal que LT de x menor ou igual a 95. Vamos testar os valores aqui. Então, primeiro para x igual a 18. Vai ter LT 18 igual a 75 vezes 75. Isso aqui vai ser menor ou igual a 95. Verdadeiro. Para x igual a 17. LT 17. 90. 90 vezes 90. Isso aqui vai ser menor ou igual a 95. Verdadeiro. Deixa eu baixar aqui. Para x agora é igual a 16. LT C16. 110 vezes 110. Opa. Tive que dar uma cortada aqui no vídeo. Porque meu aplicativo aqui, minha internet parou de funcionar e meu aplicativo para escrever não parou de funcionar. Então, continuando aqui, tava x igual a 16, né? Então vai ser LT 16 igual a 110 vezes 110. Opa, vai ser menor ou igual a 95. Isso aqui vai ser menor ou igual a 95, falso. Portanto, o nosso ST para o cenário B vai ser igual a 17. Então aqui vai estar a prova. Quando o frete é barato, o KT é igual a 20, né? Então pedimos mais cedo S igual a 19. Então, quando o frete é caro, que é KT igual a 45, aí esperamos o estoque ficar mais baixo, que estava S igual a 17, para poder fazer o pedido valer a pena, né? Então, o S é ótimo, ele vai se adaptar ao campo médio KT, beleza? A conclusão aqui é que, para concluir, o artigo vai trazer três grandes contribuições. Primeiro, vai mostrar que as estratégias, tipo ZZS, elas são ótimas, mesmo em jogos dinâmicos com muitos jogadores. Prova que essas estratégias formam um equilíbrio de campo médio e demonstra que o equilíbrio não estacionário converge para o estacionário. Então, do ponto de vista prático, isso significa que sistemas descentralizados, como cadeia de suprimento, rede de energia ou plataformas logísticas, podem atingir eficiência coletiva com decisões locais simples. Em pesquisas futuras, os autores planejam aplicar esse modelo a mercado de energia, onde múltiplos agentes compartilham custos e recursos, como em sistemas híbridos de calor e gás e eletricidade, e também para quem estuda teoria de jogos. Então, esse artigo é um exemplo notável de como unir controle ótimo jogos dinâmicos e modelagem estocástica em um só quadrado matemático. Então, teoricamente, eles contornaram a maldição do agente, que seria um jogo de N jogadores, usando a teoria do campo médio, focado na distribuição PT em vez de indivíduos, e na prática eles provaram que uma regra simples e descentralizada, né, esta política de estratégia tipo S em S, S em S, né, vai ser o equilíbrio do campo médio para este jogo complexo, né? Então, como vimos nos nossos outros exemplos de cálculo, desde a simulação de um passo de estoque, passando pela evolução da população até a complexidade do custo compartilhado KT, né? A matemática vai se sustentar. A mais importante foi a parte do custo de Niels-Vendel, né? Que é aquele GY, onde nós derivamos do zero o nível S ótimo, usando aquela razão crítica P-R sobre H mais P. E crucialmente derivamos o gatilho S ótimo, mostrando numericamente como ele se adapta ao campo médio KT.
e o custo do frete que todos compartilham, né? Então, aqui o artigo vai provar rigorosamente que, mesmo na complexidade de milhares de agentes tomando decisões interdependentes, uma regra de gestão centenária emerge sobre a solução ótima estado. Então, muito obrigado por acompanhar mais um artigo aqui. Obrigado por você que assistiu até o final e até mais.